Você já era comunicativo que nem você é hoje, quando você era moleque? Você lembra dessa fase sua, da sua infância? Conta um pouquinho pra nós, mano. Cara, a infância nem tanto, porque nós tivemos aquela infância como todo garoto dos seus dos anos 80, anos 90. Mas o que eu sempre me recordo, desde a época do colégio, eu sempre fui representante de sala, fiz parte da organização da formatura, eu que organizava os eventos, futebol dos amigos, época do cursinho. Nossa, tipo, várias memórias que remetiam a de eu ser a pessoa que me comunicava e me relacionava com as pessoas. Não é à toa que a Casper, ela veio por uma conversa que eu tive com as pessoas. Porque a minha aptidão sempre foi desenhar. Eu sou um artista plástico. Eu não sabia disso não, Mas mano. essa é uma curiosidade que vamos deixar para depois. Que legal. Então, de tanto organizar os eventos, das pessoas sempre me chamarem, que sempre veio o convite das pessoas falando, olha, eu acredito que comunicação seja a sua vocação. Já pensou sobre isso? Pesquisa a respeito. E fast forward, de lá para cá, estamos por aqui. A sua formação até os dias atuais, fala um pouquinho pra nós da sua carreira. Olha, eu comecei a minha jornada profissional lá pelo ano de 2005, mais ou menos. Trabalhei lá no Bom Retiro, com alguns coreanos, Porra, meu vizinho. aquele mercado de indústria têxtil. Só que eu comecei no mercado de álbuns de fotos de casamento. Isso eu não sabia também. Pois é. Comecei fazendo todo o design gráfico das fotos, montando nos álbuns. E eles tinham uma tecnologia que era aqueles álbuns prensados. Não era aquelas fotos que você colava e colava aquele plástico. Então eles tinham a tecnologia do álbum prensado. Eu consegui esse emprego por quê? Por eu ser do design gráfico, eu sabia das ferramentas do Adobe, Photoshop, Corel, enfim. E surgiu essa primeira oportunidade. Só que era uma oportunidade informal, não era nada formal. A primeira oportunidade formal que eu tive foi na Samsung, onde eu passei de 2007 a 2012. Passei por diversas áreas e a primeira delas, a que mais me marcou e onde está super correlacionado a quem eu sou de relacionamento, que eu estava numa área que eles chamam de GPPM, que chamava Global Procedures and Process Manual. É a área de processos. Tá. Então, onde eu tinha que, para cada área, pegar as pessoas-chave de cada uma delas e entender todo o fluxo de como funcionava a área. Então eu ia para a área de marketing, conversava com quem era, as pessoas-chave, os key users. Ó, deixa eu entender como funciona hoje e eu tenho aqui um manual da nossa matriz coreana que nós precisamos fazer um depara para saber se estamos dentro das normas. Porque todo ano a empresa passava por auditoria. Então por este motivo eu acabei trafegando por todas as áreas e conheci muitas pessoas. Vamos falar desses 13 anos que você trabalha com liderança e tudo mais. Qual você acha que é o maior erro que os líderes cometem na hora de se comunicar? Vamos falar agora propriamente de comunicação mesmo. Legal. Falando um pouco sobre comunicação especificamente, os líderes, qual que é o grande erro que eles têm? Ao invés de eles começarem a pensar na linguagem dos outros, porque até falando um pouco sobre comunicação, quem é líder barra chefe e tem essa questão da autoridade, da hierarquia, ele pensa muito que, olha, a minha informação é a que serve, então vocês sigam o que está sendo feito. Mas tem que ser uma visão muito mais abrangente e contrária, de você saber identificar e individualizar as pessoas. Sim. Porque cada um tem uma linguagem. As pessoas são auditivas, são visuais, são sinestésicas, são coléricas, sanguíneas e assim por diante. Cada um tem a sua linguagem. Então, o erro do líder é não saber se comunicar de uma forma clara, simples e que as pessoas efetivamente entendem. Quer ver? Eu vou fazer uma relação com o meu trabalho. É que nem eu chegar num solteiro e querer vender um seguro pra ele falando de morte. Ah, não, você vai morrer. Ele fala, cara, mas eu não tô preocupado com isso agora. Então você tem que saber vender o que a pessoa quer comprar, né? Então acho que é mais ou menos isso, né, que você tá falando. Exato. Nesse caso, é muito mais uma venda consultiva. Perfeito. Mas quando você fala em relação à liderança, é como você consegue passar a mesma instrução. Olha, estamos com esse planejamento, nós temos que ir para este caminho, a meta é esta. Mas quando você passa isso individualmente para o time, você passa de uma forma diferente. Animal, cara, animal.
Tem a pressão, a cobrança, resultado. Então, aqui é uma pessoa mais lógica, você tem que focar em números. Essa pessoa é focada em bônus, em meritocracia. Então, aqui você tem que falar de uma forma diferente de, olha, se você conseguir chegar nesse resultado, olha o quanto que você vai ganhar, olha o quanto você vai conseguir mudar de vida e assim por diante. Falando especificamente de oratória, por que para você a oratória é uma ferramenta absurda de transformação para as pessoas? Porque a oratória nada mais é do que a comunicação efetiva. Porque todo mundo se comunica. Mas você sabia que mais de 90% dos brasileiros não sabem se comunicar? Porque uma coisa é você falar, você se comunicar, mas quando chega a oratória, é quando você é cirúrgico, você é assertivo, você é efetivo. Então, hoje, muitas pessoas estão nessa estatística, Perfeito. mas não só por causa das palavras. É por causa da questão emocional. Te dou um exemplo. Nós aqui nesse podcast, ou então numa reunião, ou até mesmo em uma apresentação com 3, 4, não precisa ser um grande público. Sim. As pessoas, quando tem esse momento de exposição, esses holofotes, ó, o coração começa a acelerar, a voz começa a ficar trêmula, a boca seca. Então, isso sim faz parte de uma comunicação não efetiva. Então, como você consegue ter esta calma, controle do seu próprio nervosismo, da sua ansiedade, para conseguir se comunicar? Então, a oratória é sobre isso. Que animal, galera, de graça pra vocês. Aproveitem. Falando em vocês, tem comentário aqui. Ciclismo Peba do meu amigo Eduardo Lopes, estava ansiosíssimo pra começar, falou que é fã da gente aqui. Duda, um beijo nosso especial pra você. E o Arthur mandou, o Arthur Wildeman mandou, opa, cheguei, conhece o Arthur ou não? O Arthur trabalha conosco na Vox. Falando em Vox, mandou bem. Vox to you. Cara, conhecendo você como eu conheço, quando a gente conversou da Vox e me apresentou o projeto, eu falei, mano, isso aqui é a sua cara, velho. Como surgiu a ideia de você ter a sua franquia da Vox to you? Conta pra gente. Na verdade, este mérito é da minha esposa, Letícia Krauskopf. Um beijo pra você, meu amor. Porque nós, nesses 13 anos de experiência com RH e vendas, nós passamos por diversas empresas e subimos em um cargo de liderança, já chegamos em uma diretoria, um perfil mais executivo. Porém, muitas das coisas acabam cansando e a própria Letícia, ela estava um pouco mais cansada. Depois de voltar de licença maternidade, repensando um pouco mais nossas prioridades, ela começou a pesquisar e encontrou a Vox2U. E é um mercado extremamente novo, abrangente e trata sobre temas que todos nós utilizamos, a oratória. Então foi algo que casou de ela também buscar algo para empreender. Ela estava buscando realmente uma empresa para tocar. Sim. E casou muito com a metodologia, com o produto e até mesmo com o propósito que eles têm. Nós conhecemos o Luiz Câmara, um cara fantástico, visionário, cara super jovem, mas assim, cara fantástico, nota 10. E não só por causa dele, mas toda a estrutura que eles têm hoje, da franqueadora, tanto da área pedagógica, que trabalha muito com o produto, trazem muitas atualizações sobre todas as referências das técnicas que nós temos, quanto treinamentos, a parte também de suporte. Realmente é algo que dificilmente você encontra em outras franquias. E posso falar, galera, quem não conhece ou quem já não passou por essa situação, a gente ouve, às vezes até a gente fala assim, não, na época da escola, na época da faculdade, na hora de apresentar um trabalho, o TCC, nossa, eu travava, eu gaguejava, eu ficava nervoso, suava, o que você falou, né, a boca seca e tal. E quanta oportunidade você que tá aí, ou alguém que você conhece, não deixou de ter por conta de não falar bem em público. Então, cara, é uma oportunidade perfeita e vamos falar muito ao longo do nosso programa o quão pode ser importante para você pensar nesse tipo de coisa. Porque, que nem você falou, é um mercado novo, né? Acho que as pessoas não tinham talvez elas tinham essa necessidade, mas talvez elas não tinham essa preocupação de tentar resolver isso pela raiz, né, cara? Exatamente. E como todo mundo sabe, existem técnicas que você aprende de uma forma instintiva, porque essa é a vida. Mas quando falamos do mercado corporativo, por exemplo, quando você recebe aquele feedback... você precisa saber se vender mais. Você precisa saber jogar o jogo político da empresa. Você tem que trabalhar a sua marca pessoal. No final é sobre isso.
Porque você chega em um ponto que não é mais meritocrático. Verdade. A questão técnica não vai passar a questão do comportamental que todo mundo fala. Tem uma frase muito famosa do nosso mercado de recrutamento que as pessoas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental. E no final, o significado dessa frase é sobre a comunicação. E aí tem aquela linha tênue, ou de você buscar melhorar, ou dar aquela desculpa de, não, o Winston ele tem o dom. Ah, não, ele fala muito bem porque ele desde criança... Claro que tem pessoas que são predispostas a falarem melhor em público, por já terem trabalhado muitos anos com isso e tudo mais. Mas, gente, sucesso é treinável, né? E vocês têm uma oportunidade gigantesca de treinar esse sucesso através de uma boa oratória. E falando em boa oratória, procura esse cara. Procura esse cara. Tem alguma técnica que você dá de largada para que as pessoas comecem a tê-la, para que elas comecem a falar melhor em público? Na verdade, tem várias Eu técnicas. imagino. Temos mais de 80 técnicas para você trabalhar e se desenvolver a sua comunicação. O que nós sempre falamos, nós não ensinamos oratória, nós transformamos as pessoas. Porque, por exemplo, eu tenho aqui uma técnica de persuasão, a argumentação. Mas de que adianta você aprender uma técnica como essa e se você não está confiante, não está seguro? Então, a primeira técnica que normalmente eu dou essa dica para as pessoas é de trabalhar a sua respiração. Porque a nossa respiração pode ser banal, mas ela é extremamente importante para que você consiga controlar o seu nervosismo, abaixar a sua ansiedade e conseguir manter e voltar a ter a frequência cardíaca que você estava no momento de conforto. Super simples, mas as pessoas não usam. Parece tão banal que as pessoas acho que não dão a devida importância para uma coisa que é tão simples e tão eficaz, né, mano? Pois é. Porque normalmente, num momento de desconforto e de exposição, as pessoas primeiro deixam de respirar, começam a vomitar as palavras. Nossa. E quando você vomita as palavras, a sua mente ela está a milhão, que é o que eu sempre falo para as pessoas. Os seus pensamentos estão no capítulo 7 e a sua voz está no capítulo 2. Então, quando você quer conectar o Tico e Teco, é aí que vem o branco. É aí que você fala, nossa, e agora? O que eu vou falar? E aí começa a ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas. E olha quanto tempo você perdeu. Porque até, voltando um pouco sobre as oportunidades que você falou... Perfeito. Tem aquela expressão, se vier o cavalo selado na sua frente, suba nele que é oportunidade. O que eu quero dizer com isso, na verdade, não é apenas um cavalo. São diversas oportunidades que nós recebemos. São pequenas janelas de oportunidades que, se nós não conseguimos aproveitar, perdemos tantas chances de nos conectar, Sem dúvida, de vender, de gerar credibilidade, gerar valor. Animal. Se cavalo aparecer na sua frente e você não souber cavalgar, nego, não adianta. Sorte, oportunidade e preparo. Se você não está preparado quando a sorte aparece, não adianta nada. Tem algum case, cara, que você lembra? Claro que deve ter uma porrada nesse tempo que você tem de Vox, mas tem algum que te marcou? Eu lembro que quando eu fui lá a última vez, a gente conversou muito de uma moça que não queria nem entrar na sala, que ela estava com medo de entrar na sala. Tem algum case bacana para você compartilhar com a gente, Winston? Fala para nós, mano. Temos vários, mas um que mais me chamou a atenção foi de uma mulher que ela veio para a escola. Ela trabalha na área de educação. Ela é uma coordenadora pedagógica. Tá bom. E ela não conseguia se comunicar. Quando ela ficava nervosa, ela tinha ataques de risos. Ela dava risada, muitos vícios de linguagem, muitos nés, muitos tipo, ué. E não gerava credibilidade. Então vinha os pais conversar com ela e ela não conseguia se comunicar, se posicionar, dar o direcionamento. Então ela veio com este motivo. Quis buscar essa transformação. Isso foi em meados do ano passado. Em dezembro, que nós tivemos uma apresentação, ela subiu no caixote, porque no caixote é o momento onde você juntam as pessoas no momento do intervalo e sobem no caixote para praticar a comunicação, até mesmo no intervalo. E ela fez um depoimento super bacana. Falou, olha, eu tenho que agradecer a Voxgeo Vila Mariana, porque eu consegui vencer os meus medos internos, meus demônios internos.
Eu não conseguia me comunicar e hoje eu já estou resolvendo vários pontos, tanto com a minha mãe, tanto com o meu emprego, tanto com as pessoas que eu me relaciono. Então eu quero agradecer e muito. Foi esse momento, tanto eu quanto a Letícia, a gente quase assim, chorou. Foi uma emoção muito boa. E são nesses momentos onde você percebe que o propósito... Puta, eu ia falar dessa palavra agora. É isso, cara. Realmente. É isso. É sobre isso. E não é só mudar... Isso é que é legal que vocês entendam, galera. Não é só mudar a sua carreira. Você tá mudando a sua pessoa física. Você tá mudando a sua vida, cara. Quando a pessoa que fala bem, que se relaciona bem, ela tem mais sucesso na vida pessoal, na vida profissional. Cara, é muito top muito top mesmo. Parabéns, cara, animal. Você falou da Vox to You Vila Mariana, eu quero que você fale disso, porque a gente sabe, como toda empresa, né, ou como toda franquia, você tem lá uma porrada. Só eu queria que você falasse especificamente da Vox to You Vila Mariana. Qual que é o diferencial da Vox to You Vila Mariana em relação às demais no seu ver? Conta pra nós. Muito em relação à experiência que as pessoas têm quando elas chegam na escola. Isso é mérito da Letícia, porque ela é uma pessoa extremamente detalhista e que pensa em todos os pequenos detalhes. Quando a pessoa chega, ela é recepcionada com uma folha, com uma carta de boas-vindas, tem um mimo, um bombonzinho, tem toda uma área do café que ela é muito bem assessorada. Então toda essa jornada é maravilhosa. Além disso, o nosso coffee, nós investimos muito mais do que é normalmente da regra e o padrão da franquia, porque nós pensamos realmente em que as pessoas que estão lá não só vão se transformar, mas também vão se alimentar de uma forma muito mais adequada. E especialmente, o principal diferencial que nós temos é que nós somos extremamente rígidos em relação ao desenvolvimento das pessoas. Nós não estamos aqui para vender cursos. Nós vendemos transformação. E como que eu traduzo toda essa jornada? Falando de reposição, a vida tem vários imprevistos. E por ser um curso presencial, vivemos em São Paulo. Nós temos vários transtornos, climas, enfim, trânsito. E nós não deixamos a pessoa concluir e receber o certificado se ela não cumprir com 100% da carga horária. Então, a todo momento, nós estamos entrando em contato com eles. Olha, você perdeu X aulas. Está aqui o cronograma das próximas turmas e próximas aulas. Então, vamos lá. Repor. Vamos repor. E também tem uma coisa bem interessante, que nós damos a possibilidade das pessoas que não conhecem sobre oratória e não conhecem sobre a nossa escola, de abrirmos as portas para que elas possam assistir uma aula experimental gratuita, sem compromisso. Top, irmão. E uma coisa que ele não falou que ajuda ainda em tudo isso, a localização. Porque hoje em dia andar em São Paulo, eu, graças ao bom Deus, já consegui ir para Jundiaí. E mesmo estando em Jundiaí, eu faço aula lá. Por quê? Porque é do lado do metrô. Isso ajuda muito, galera. Então, bem do lado do metrô Santos Imigrantes, sem contar o estacionamento. Que tem estacionamento logo dentro ali. Top.